aqui, então. Cravando. Alô, câmbio? Beleza. Deixa eu me botar mais para cima aqui. Beleza, gente? Só isso aqui, então, é questão de rendimentos, né? Conforme o tipo de traço que tu usa e como é que tu coloca os tijolos, tá? Mas é bem, nada muito importante aí, se vocês souberem, tá? Pessoal, como fazer paredes de tijolo, tá? Existem algumas maneiras de se fazer, tá? Uma das principais é o tijolo em espelho, ou de cutelo, tá? Que é o tijolo em pé, tá? É uma das maneiras que, quando se faz divisórias internas, por exemplo, se usa muito, tá? Porque, lembrem, gente, a parede não é uma estrutura que vai dar, que vai servir para a estrutura da casa. Não, ele só serve para repartir cômodos, né? O que vai dar estrutura para a casa são as vigas e os pilares, né? Então, não confundam. O tijolo não serve para deixar a casa firme, não. O que deixa firme é justamente as vigas e as armações. Tanto é que vocês já viram aqueles prédios enormes só com as vigas, né? O tijolo não serve para nada, na verdade. O tijolo só serve para separar, para fechar as paredes. Não é para dar estrutura, né? Então, por isso que nos prédios se faz primeiro toda a parte de viga, depois coloca os tijolos, né? Só para revestir, tá? Gente, pode ser feito com cimento, com argamassa, como a gente falou antes, né? As juntinhas aqui, beleza? E também, hoje em dia, existe uma técnica que é fazer com cola. Como se fosse uma bisnaga, aqueles de confeiteiro, sabe? Pega aquela bisnaga e faz isso aqui. Existem colas. A Artecola tem, a Braskem tem, a Amazonas tem. Então, são colas que tu faz e tu não precisa fazer junta entre um e outro assim, só em cima. Tá? Importante sempre é armar a tua parede, né? Colocar os tijolos armados, assim, né? Não colocar reto, porque senão vai cair, né? Tem que costurar os tijolos. Então, tu sempre coloca eles assim, desse jeito. Tá? Não é à toa, gente. Ele é assim porque tem que ser assim, tá? Aqui. Beleza? Outra maneira é usar em meio tijolo, que eles chamam, né? Que é o tijolo frontal, ele deitado, assim. Tá? Então, pode usar assim, deitadinho, né? Como tá aqui. Outra maneira é usar em um tijolo, que é fazer o quê? Deixar ele inteiro, tijolo inteiro, né? Geralmente, quando ele é furado, ele vai ficar assim. Vai ficar aparecendo os furos de um lado para outro. Quando que tu quer que utilize isso? Quando for um lugar que tu quer que fique arejado, né? Quando tu quer que fique arejado, tu vai fazer isso aí, tá? Beleza? Deixa eu só ver aqui que tem um... Beleza. Só tinha um bate-papo aqui que tal, olha. Tá? 100%, sem não tem problema. Pessoal, às vezes acontece de cair e tal, só sem problema. Tá? E esse sistema de parede de um tijolo só é utilizado mais quando é tijolo maciço, principalmente prédios antigos, tá? Aí sim, gente, quando for utilizar tijolo maciço, aí vocês podem utilizar para fazer estrutura. Por quê? Porque ele é maciço, então ele aguenta a carga, ele pode receber carga, porque ele é maciço, né? Então ele vai pegar, vai transmitir a carga que está em cima direto para o solo, tá? Não vai ter pontos que não vai transmitir. Então, tijolo maciço dá para fazer estrutura. Então, precisa fazer viga. Se tu fizer viga não pilar numa casa que tu fizer de tijolo maciço com um piso, precisa? Será, pessoal? O que vocês acham? Acho que não. Ou será? Isso aí, não precisa, tá? Por quê? Porque a parede mesmo recebe toda a carga e fica bem forte. Tanto é que as casas antigamente nem tinham pilar, não tinham vigas, né? Era só tijolo maciço deitado, né? E barro ainda. E funcionava super bem. E aí geralmente tinha um sótão ainda, né? Para aguentar essa carga toda bem tranquilo. E até hoje tem casa que até hoje está em pé, bem de boa, tá? Tijolo, então, de parede de um tijolo, então. A mais comum é quando é tijolo maciço. Isso aqui já é mais raro de ver, mas dá para fazer tranquilo. Tá? E paredes de um tijolo e meio. Tu faz como? Tu faz assim, ó. Um tijolo e meio em pé. Tijolo e meio em pé. Então, a parede de um tijolo, a parede de... aliás, de meio tijolo, de um tijolo e de um e meio. Tá vendo? Tijolo, no caso, tijolo maciço. Tá?
Então, a parede aqui fica forte, aqui fica bem forte e aqui indestrutível. Isso aqui dá para fazer como é que é? Um bunker contra bomba aí, que isso aí fica, tá louco, forte pra caramba. Mas eu garanto que vocês já viram isso numa casa antiga, né? Isso era bem comum antigamente, usar esse sistema aí, claro, porque não tinha cimento também, então eles usavam barro com leite, né, de vaca para dar a liga, e então tinha que fazer assim as paredes antigamente. Mas, claro, hoje em dia nem se usa mais, tá? Por quê? Porque consome muito tijolo, né? E dá uma mão de obra do caramba, tá? Pessoal, questão de quantidade de tijolo, tá? Para calcular a quantidade de tijolo e quantidade de cimento e tal. De cimento a gente já viu mais ou menos, mas de tijolo, gente, é fácil. É só tu ver qual que é. Tu pode fazer várias maneiras, tá? Essa aqui é uma maneira, e outra maneira é fazer pela área do tijolo, a área lateral, né? Multiplica a altura pelo comprimento, né? E divide pelo metro quadrado, que é 100, que é praticamente isso aqui, ó. Né? A altura e o comprimento e 100 dividido por 100. Né? Faz o quê? Vai dar quanto que vai ter de número de tijolos na horizontal, se for a altura, né? Ou na vertical. Tá? Aqui tem um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, eu pego um tijolo de 23 centímetros de comprimento, 11 de largura, sim, 11 de largura, e um 5 de altura. Né? Como é que tu faz? Tu pega 100, que é de 100 centímetros quadrados, né? 23, que é o comprimento, mais 1, que é a junta, né? Por que esse mais 1, gente? Porque tem a juntinha do cimento, né? Não esqueçam. Não esqueçam de botar a junta do cimento junto, porque isso vai ocupar uma área, né? Então tem que ser calculado junto, né? Vezes, então, porque vai dar uma altura, né? Que é 1 metro, né? Centímetros, perdão, eu falei centímetros quadrados, né? Na verdade, são centímetros lineares, tá? E aqui, lineares também. 5, que é o centímetro da altura dele, mais 1, que é, então, a junta, né? Professor, eu quero fazer uma junta maior de 1,5. Beleza, vem aqui e bota 1,5, tá? Vai dar o quê? 70 tijolos. Tá? Por quanto? Em 1 metro quadrado, né? Porque é 100 por 100 centímetros, é 1 por 1 metro. Beleza, e depois que tu calculou isso para toda a casa, claro, é só ver quanto tem de parede, tu vai fazer o quê? Vai colocar mais 10%. Por quê? Porque tem tijolo que, às vezes, tu vai cortar ele na metade, né? Tem um cantinho e tem que usar metade. Tu vai quebrar ele todo. Eu sou campeão de fazer isso. Tento fazer bem bonitinho e blam, esparrama tudo, né? E às vezes o tijolo é de má qualidade, então quebra mais fácil ainda. Ou não foi cozido bem. Então, sempre 10% de perdas, beleza? Fácil, né? Bem tranquilo, tá? Questão de andaimes, então, para poder fazer as paredes, né? Existem vários tipos de andaime. Existem os provisórios, aliás, perdão, todo andaime ele é provisório. Se ele não for provisório, então ele é ou ele é uma área, ou ele é um mezanino, por exemplo, né? Nas casas não tem muito, mas nos teatros, no cinema, às vezes acontece. Já viram aqueles mezaninos, né? Que é tipo uma sacada, uma área no meio da casa, assim, tipo, né? No meio do cinema, no meio do teatro. Chama mezanino, né? Ou até na igreja, às vezes na igreja, né? O coro, né? Isso é um mezanino. Por quê? Porque tá dentro ali, é como se fosse um andaime. É um andaime, só que um andaime permanente, um andaime que fica dentro do prédio, tá? Os que a gente mais utiliza são os provisórios. Então, pode ser de cavalete, com tábua, né? Bem legal isso aqui, porque tu pisa na ponta assim e tu vlup, né? Voa tudo e tu dá uma tabuada na cabeça e tu se mata. Mas funciona, né? Existem esses aqui, o que é esses aqui, gente? Esses aqui são quando são paredes mais altas, por exemplo, quando são galpões, é muito utilizado esse aqui. Por quê? Tu usa a parede como um lado. Então, tu deixa os tijolos faltando, assim, os buracos. Depois tu só coloca, né? E daí tu coloca o tronco, assim, e ainda assim, na parede, assim. Então, tu coloca as vigas ali, as tábuas, para te poder caminhar. Isso aqui é legal quando tu tem uma área mais alta para te construir, tipo um galpão, sabe? E existem, então, hoje em dia, até para alugar, e não é tão caro assim, os andaimes de metal, né? Aqueles que tu desmonta e tal, tá? Gente, andaime, cuidado, tá? Não vamos fazer que nem esse tiozinho aqui, inventando coisa aí, louco para se matar, né? Pessoal, não tentem se matar, porque às vezes vocês conseguem. Tá? É importante não tentar, né? Como esses carinha aqui. Né? Esses aqui vocês provavelmente não vão usar, né? Mas esse aí é um dos mais perigosos também. É um tipo de andaime. Tá? Beleza, gente. E vamos falar sobre telhados. Mas não hoje, tá? Hoje vamos deixar sem telhado, porque é para chover final de semana, então
Deixa que chova, um pouquinho de chuva é bom. Não vamos falar sobre telhados. A gente vai terminar, então, falar sobre telhado, sobre as outras coisas que ainda faltam, né? Que é sobre o piso, a gente não falou sobre piso ainda, a gente não falou sobre o que mais? Sobre acabamentos, a gente não falou sobre acabamentos ainda, a gente não falou um monte de coisa, né? Bastante coisa. Mas a gente vai deixar para outra aula, tá? Porque agora acho que a aula rendeu bastante, vocês se concentraram bastante. Falamos sobre bastante coisa. É meio chato, né? Falar corridão assim, mas fazer o quê? É o que temos, tá? Se fosse na aula, nós ia pegar agora e dar uma volta. Nós ia dar uma volta e a gente ia ver como é que é os tipos de construções e como é que faz. A gente ia arrombar uns telhados lá na escola para ver. Mas não é o caso. Então, a gente encerra a aula por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Vamos ter a nossa aula, então, segunda-feira que vem, pode ser? O que vocês acham de ser segunda de noite? Alguém se opõe? Peraí, Não? segunda que hora? Às 6 da manhã. Ah, tá tranquilo daí. Não, da manhã não. Não, pessoal, às 18 horas, tá? Às 6 da manhã tu nem acordou ainda do trago de domingo. Ah, daí sim, né? As conversas. Da onde? Tá louco? Não, segunda-feira é o dia D. Eu acho melhor parar de gravar, né, Sor? Não, tranquilo, tranquilo. Já estamos encerrando Às a 6 da aula. manhã tu Alas falou. Como?